Ah, meus queridos amigos, sejam bem-vindos a esta história que, apesar de parecer um drama de novela, é um relato real sobre confiança, traição, acima de tudo, o poder da superação. Preparem-se para uma jornada emocionante, pois esta é uma daquelas que nos fazem pensar sobre a vida e as escolhas que fazemos. Meu nome é Ricardo Silva, tenho 32 anos e, por grande parte da minha vida, estive convencido de que a confiança não era apenas o alicerce de todo relacionamento significativo, mas também a bússola moral que nos guia em meio ao caos. Cresci acreditando que, se fôssemos íntegros, se aguíssemos com honestidade e lealdade, a vida acabaria recompensando esse compromisso silencioso com a verdade. Até pouco tempo, minha vida parecia tirada de um cartão postal cuidadosamente desenhado. Eu era gerente de projeto sênior em uma renomada empresa de desenvolvimento de software no coração de São Paulo. Tinha uma equipe sob meu comando, trabalhava com tecnologias de ponta e ganhava um salário que me permitia desfrutar de uma existência confortável. Para dar uma ideia, era algo em torno de R$ 30 mil por mês. Eu morava em um apartamento espaçoso e elegante no bairro dos Jardins, com pisos de madeira, janelões com vista para uma rua arborizada, uma cozinha americana onde eu adorava preparar jantares aos domingos à noite. À primeira vista, eu tinha tudo, mas o que mais valorizava não era o dinheiro nem o prestígio profissional, era a sensação de estabilidade emocional que eu havia construído com tanto esmero. Estava noivo de Isabela Mendes, uma mulher que eu acreditava conhecer até o último recanto de sua alma. Estávamos juntos há 2 anos e já havíamos escolhido a data do casamento, o local e até a música da primeira dança. Eu tinha certeza de que era ela. Não havia dúvida, nem sombra, nem suspeita em meu coração. E então havia meu pai, Sr. Fernando Silva, um nome que no mundo imobiliário paulista evocava respeito, resultados e uma reputação forjada ao longo de mais de 3 décadas. Mas para mim, ele não era apenas um homem ou uma figura profissional de destaque. Ele era meu herói silencioso, o homem que me ensinou a amarrar os cadarços, a olhar nos olhos ao cumprimentar, a não prometer nada que eu não pudesse cumprir. Ele havia sido minha sombra protetora durante a infância, meu guia durante a adolescência e um companheiro de conversas eternas durante a vida adulta. Ele e minha mãe, Dona Beatriz, estavam juntos há 35 anos. E não estou falando apenas de tempo cronológico, estou falando de cenas compartilhadas, de domingos no sítio da família, de cumplicidade no olhar. A relação deles, ao menos da minha perspectiva, era uma obra-prima de afeto e paciência. Eles andavam de mãos dadas, enviavam mensagens carinhosas durante o dia e ainda riam juntos assistindo a filmes bobos aos sábados à noite. Para mim, o amor deles era a confirmação de que o compromisso autêntico ainda era possível em um mundo saturado de pressa, distrações e promessas vazias. Quando apresentei Isabela, meu pai a recebeu de braços abertos, literalmente. Lembro-me daquele primeiro encontro no restaurante Figueira Rubaiá. Ele sorriu para ela com uma calidez genuína. Perguntou sobre a família dela, sobre o trabalho, sobre seus gostos pessoais. Ele não era o tipo de pai que testava minhas parceiras. Pelo contrário, ele sempre dizia que confiar era uma escolha, não uma recompensa. Isabela tinha 30 anos, coordenadora de marketing em uma agência boutique localizada em Pinheiros, inteligente, com humor ácido que me desarmava e uma curiosidade pelo mundo que me fazia sentir vivo. Compartilhávamos paixões simples, mas intensas. As caminhadas pela Serra da Cantareira, os cafés intermináveis em terraços pequenos e os eternos debates sobre qual era a melhor pizza napolitana de São Paulo. Eu defendia a de uma pizzaria na Vila Madalena. Ela jurava por uma no bairro do Bixiga. Nos conhecemos em 4 de julho de 2022 em um churrasco organizado por uns amigos americanos. Era uma tarde quente, com cheiro de carne assada e cervejas geladas. Ela vestia branco com um sorriso que parecia segurar todo o verão em sua luz. Conversamos por horas, e no final da noite, quando nos despedimos, eu soube, sem saber como soube, que aquela não seria a última vez. 3 meses depois, eu já tinha certeza de que queria envelhecer ao lado dela. Minha mãe, Dona Beatriz, a adorava. Dizia que ela tinha bom coração e que era uma mulher com uma risada que enchia a casa. E meu pai não se cansava de repetir que eu havia tido sorte, que mulheres assim não se encontravam 2 vezes na vida. Aos domingos, almoçávamos todos juntos. Feijoada, vinho, anedotas. Isabela se integrou à minha família como se sempre tivesse estado ali. Celebrávamos Natal, aniversários, até as noites de Copa Libertadores em casa. Ela se sentava ao lado do meu pai, riam juntos, discutiam sobre o melhor método para investir em imóveis.
Eu os olhava com orgulho, com gratidão. O casamento seria em outubro na igreja Nossa Senhora do Brasil. Havíamos reservado também o espaço Gardens para a recepção. Tudo estava planejado com precisão suíça. 150 convidados, um bar de coquetéis com uísque envelhecido, um trio de jazz que tocaria clássicos da MPB. Inclusive tínhamos uma coreografia leve para a primeira dança, algo elegante, com classe. Eu havia escolhido como padrinho Marcelo, meu colega de faculdade, quase um irmão, e a irmã de Isabela, a Tatiana, seria sua dama de honra. O restaurante Dalva e Dito já tinha preparado jantar de ensaio e havíamos reservado uma suíte de luxo em um hotel em Fernando de Noronha para a lua de mel. Tudo se encaixava. Era o quebra-cabeça de uma vida perfeita. Mas os quebra-cabeças mais bonitos costumam esconder peças quebradas sob a superfície. Na noite anterior ao casamento, o ar de São Paulo tinha aquele perfume outonal entre nostalgia e promessa. Eu estava hospedado com meu pai no Hotel Palace, uma tradição que ele mesmo havia sugerido meses antes como uma maneira simbólica de compartilhar as últimas horas da minha vida de solteiro entre homens. Havíamos reservado 2 suítes conjugadas, amplas, com tetos altos, lustres de cristal e uma calidez elegante que parecia projetada para a memória. Enquanto Isabela se hospedava com minha mãe e as damas de honra em um hotel diferente, honrando o costume de não nos vermos antes da cerimônia, meu pai e eu compartilhávamos um último jantar juntos, cortesia do serviço de quarto. Era uma daquelas noites tranquilas em que tudo parecia estar em seu lugar. Nos sentamos na pequena mesa junto à janela, cercados pelo murmúrio surdo da cidade, vendo as luzes de São Paulo cintilarem como estrelas ao nível do chão. Sobre a mesa, pratos de filé mignon, uma garrafa de vinho que ele havia trazido especialmente e uma pilha de papéis com o mapa dos convidados. Nós ríamos organizando quem se sentaria com quem, evitando atritos familiares e juntando os mais conversadores. Ele, com aquela precisão dele para os detalhes, ia traçando linhas, riscando nomes, fazendo sugestões com um sorriso nos lábios. Sua tia Marta, nem pense em sentar perto do primo Juliano, disse entre risos, a menos que você queira uma discussão sobre política entre a entrada e o prato principal. Eu ria também, não pela piada, mas porque naquele instante me sentia afortunado, orgulhoso de compartilhar aquele momento com meu pai. Eu pensava que esse era o tipo de lembrança que se guarda para sempre, que um dia talvez eu contaria ao meu filho que o avô dele esteve ali na noite anterior ao meu casamento, afinando os detalhes com carinho, como se fosse nosso próprio ritual. Mas há noites que não terminam como a gente espera. Há palavras não ditas que flutuam no ar como presságios e há traições que se gestam entre risos como uma sombra em meio à luz. Por volta das 22h30, meu pai se levantou dizendo que ia ao banheiro. Deixou seu iPhone sobre a mesa junto à sua xícara de café pela metade. Não era minha intenção olhar, juro. Mas uma vibração suave, quase imperceptível, chamou minha atenção. A tela se iluminou brevemente, revelando uma notificação de mensagem. Não sei se foi o cansaço, o vinho ou simplesmente o acaso, mas meus olhos se desviaram para ela sem pensar. Em letras claras, sobre fundo escuro, li algo que não fazia nenhum sentido e que, ao mesmo tempo, explicava tudo. Obrigada por uma noite inesquecível, Fernando. Seus lábios percorrendo cada parte do meu corpo não me saem da mente. Mal posso esperar para repetir. Você é incrível. PS. Nossa história será nosso segredo. O remetente era a Isabela. O tempo parou literalmente. Meus sentidos se apagaram como se alguém tivesse desconectado os cabos da minha percepção. Eu só via aquela tela, aquela frase, aquela assinatura no final e, um segundo depois, a imagem que acompanhava a mensagem. Os dois juntos. Em um quarto de hotel, intimidade explícita, sorrisos entre lençóis brancos, uma foto tirada com descuido, mas suficientemente clara para apagar qualquer resquício de dúvida. Tudo desmoronou em um instante. A mulher com quem eu ia prometer amor eterno em menos de 12 horas tinha estado com meu pai, o homem que me ensinou a respeitar, a proteger, a não mentir. O mesmo que horas antes havia me dito que se sentia orgulhoso de mim, que me admirava como homem e como profissional. E ali estava a prova, cruel, indiscutível. Não era um erro, não era um mal-entendido, não era uma noite de copos descontrolada. Era uma traição cuidadosamente executada. Os metadados da foto. E por que eu olhei para eles? Revelavam que ela havia sido tirada na noite anterior, enquanto eu estava com meus amigos na despedida de solteiro.
Minhas mãos tremiam, mas a mente se mantinha estranhamente lúcida, como se meu cérebro, treinado por anos de trabalho meticuloso, soubesse que, revivi minha mente, um por um, todos os momentos recentes, os jantares em casa com meus pais e Isabela, as piadas internas entre eles, aquele perfume novo que ela havia começado a usar de repente, o elogio que meu pai lhe lançou sem reservas naquela noite. Esse perfume fica incrível em você. Então me pareceu um comentário inocente, um elogio de bom gosto. Agora se revelava como mais uma rachadura na fachada que eu não soube ver. As escapadas de trabalho, as ligações que caíam quando eu me aproximava, as viagens inesperadas do meu pai para o interior de São Paulo, justamente quando Isabela dizia estar atolada de trabalho por causa de novos clientes. As peças se encaixavam, mas não como eu havia pensado. Eles haviam montado seu próprio quebra-cabeça, um paralelo, um em que eu era o único que não sabia que era o último a saber. Eu, que ganhava a vida detectando erros de sistema, vulnerabilidades em projetos, desvios mínimos no fluxo de tarefas, tinha sido incapaz de detectar a falha mais óbvia na minha própria vida. E, no entanto, algo em mim, uma parte fria, analítica, se ativou. Uma voz interna, forjada em milhares de horas de crises profissionais, me falou com clareza. Isso não se resolve com gritos, isso se resolve com estratégia. Levantei, caminhei descalço pelo carpete do quarto como se procurasse oxigênio no movimento. Servi-me um copo de água. Olhei pela janela o perfil noturno de São Paulo e pensei, se eles planejaram isso em segredo, eu planejarei minha resposta em silêncio. A primeira decisão foi simples, não dizer nada. Não aquela noite, não de imediato. Eu ia deixar que tudo seguisse seu curso como se nada tivesse acontecido. Eu ia olhar nos olhos de ambos durante a cerimônia e fingir, sorrir. Eu ia até deixá-los acreditar que se sairiam impunes, que a mentira deles continuaria viva e, quando chegasse o momento certo, a verdade os atingiria como uma onda imparável. Liguei meu notebook e transferi todo o conteúdo capturado para um servidor privado. Protegi com dupla criptografia. Fiz upload das imagens, das mensagens, dos metadados. Depois abri uma página web básica, simples, com fundo branco e texto preto, sem ruído visual, sem sensacionalismo, apenas os fatos, as provas, o necessário, um arquivo tão brutal quanto limpo. Criei um código QR que redirecionava diretamente para essa web. Eu o projetei como se fosse parte dos presentes do casamento. Algo moderno, elegante, uma surpresa para os convidados. Escolhi a mensagem com cuidado, escaneei para uma surpresa especial dos noivos. Algo que despertasse a curiosidade sem levantar suspeitas. Algo que todos quisessem ver, especialmente durante uma cerimônia longa com celulares silenciados, mas ativos. Já era madrugada, mas eu não sentia sono, apenas uma clareza furiosa. Fui ao centro de negócios do hotel, imprimi 200 pequenos cartões com design sóbrio, profissional, nada chamativo, algo que qualquer casal moderno incluiria como lembrança de casamento. Ao voltar para o quarto, sentei-me novamente em frente ao computador e por instinto abri a pasta de fotos da minha infância. Vi imagens minhas com meu pai no parque, no estádio, na minha formatura. Em cada uma delas, ele sorria com orgulho sincero de um pai que acompanhava os passos do filho. E eu acreditava nele, eu o amava, eu queria ser como ele. E agora tudo isso era outra coisa. Não se apagava, não desaparecia, mas se transformava como se alguém tivesse mudado o contexto de cada imagem, como se todos esses momentos fossem agora lembranças falsas, adulteradas por uma traição silenciosa que as atravessava de forma invisível. Às 2 da manhã, peguei o celular e liguei para a doutora Rebeca Costa, minha advogada de confiança. Não hesitei. Precisava que alguém são, externo, legalmente preparado, ouvisse o que estava para acontecer. Ela atendeu no terceiro toque com voz rouca, mas firme. Ricardo, o que houve? Você está bem? E então eu contei tudo. Ricardo, a voz de Rebeca falhou por um instante. Você tem certeza? Eu tenho as provas. Eu as vi com meus próprios olhos. Não há margem para erro. Houve um silêncio do outro lado da linha. Eu a conheço bem. Não era dúvida, era contenção. A mente jurídica processando os fatos, antecipando cenários, cuidando dos meus passos, mesmo na madrugada mais absurda da minha vida. Sinto muito, disse ela finalmente com um tom cálido, humano, muito diferente do das ligações sobre cláusulas e assinaturas. Mas fico feliz que você esteja pensando com a cabeça fria.
Isso é o que vai te salvar. Eu contei tudo. O código QR, o site, os cartões impressos, cada passo, cada ideia. Ela ouviu sem me interromper, não com mórbida curiosidade, não com surpresa vazia, mas com aquele tipo de atenção precisa que só os profissionais que viram o lado mais cruel da natureza humana dão. Você não vai assinar nada amanhã, foi a primeira coisa que ela afirmou com contundência. Nem contrato matrimonial, nem ata simbólica, nem registro algum. Por mais que a cerimônia seja religiosa, nenhum documento deve ser assinado. Claro, respondi, não penso em selar legalmente nada com essa mulher, nem uma letra. E quanto ao resto, continuou ela, o que você está planejando não é apenas legal, é brilhante. É o seu conteúdo, o seu evento, a sua verdade. Ninguém pode impedir você de compartilhá-la. Conversamos por mais de 1 hora. Ela me sugeriu que eu documentasse tudo com marcas de tempo, que protegesse os dados como se fossem propriedade intelectual valiosa, porque eram. Ela me lembrou com calma e firmeza que tudo que eu faria naquele dia ficaria gravado não apenas na memória dos presentes, mas na história da minha própria vida. Falou-me de dignidade, de justiça, de impacto e então fez algo que eu não esperava. Eu vou estar lá, Ricardo, disse ela entre os convidados de forma discreta. Se algo se complicar, estarei pronta para intervir. Às vezes a verdade precisa de apoio jurídico ou simplesmente de um olhar amigo na multidão. Desliguei a ligação sentindo-me menos sozinho, mais forte. Não porque a situação fosse menos dolorosa, mas porque havia alguém que validava o que eu sentia, que me assegurava que minha reação não era exagerada, que aquela estratégia cirúrgica que eu estava tecendo não era uma loucura, mas uma resposta à altura da traição. Já passava das 3 da madrugada, o hotel estava em completo silêncio. Caminhei novamente até a janela. A cidade parecia adormecida, indiferente à guerra que se travava dentro de mim. As luzes da Avenida Paulista cintilavam ao longe como faróis em um mar de incerteza. E naquele momento eu entendi com clareza. O que eu ia fazer não era por vingança, não totalmente. Era por justiça, por limpar meu nome, por não me deixar ser enterrado vivo sob uma mentira construída pelos 2 pilares do meu mundo. Às 5 horas, rendi-me ao cansaço. Dormi pouco, um sono denso, carregado de imagens fragmentadas. O rosto de Isabela, o riso do meu pai, a igreja cheia de rostos borrados. Acordei com o primeiro raio de luz entrando pelas cortinas. O dia havia chegado. Tomei um banho demorado. A água quente me ajudou a me sustentar, a enxaguar algo mais do que o suor da noite anterior. Fiz a barba com cuidado. Vesti o smoking que me haviam entregue apenas 2 dias antes, feito sob medida por um alfaiate do bairro de Higienópolis que me havia atendido com um sorriso cúmplice e palavras de boa sorte. Olhei-me no espelho com atenção e pela primeira vez em horas vi algo que não esperava encontrar: serenidade. Não era calma fingida, era resolução. O tipo de paz que se encontra não quando tudo está bem, mas quando a gente aceita que vai fazer o que deve, não importa o resultado. Às 11 horas, eu já estava na igreja. A Igreja Nossa Senhora do Brasil estava como nos cartões postais, colunas douradas, afrescos barrocos, flores brancas alinhadas com simetria perfeita. Tudo parecia tirado de um conto de fadas, mas eu sabia a verdade. Aquele altar não seria o cenário de uma união, mas de uma revelação. Os convidados começaram a chegar. Ternos impecáveis, vestidos de gala, sorrisos de emoção contida. Minha mãe, Dona Beatriz, chegou radiante com seu vestido azul marinho, cumprimentando a todos com aquela elegância discreta que a caracterizava. Ela não tinha ideia do que estava prestes a enfrentar. Ninguém tinha, e isso doía, mas também era necessário. Vi meu pai conversar com os primeiros convidados. Ele sorria, apertava mãos, brincava sobre o trânsito. Nada em seu rosto indicava a culpa que ele carregava. Ou talvez sim, mas eu já não conseguia lê-lo da mesma forma. A máscara estava tão bem posta que parecia autêntica. Isabela chegou minutos depois. Ela estava espetacular. Um vestido branco de corte clássico, o cabelo preso em um coque elegante, maquiagem sutil. Ela caminhava com segurança, cumprimentava, ria, abraçava velhos amigos. Aos meus olhos, cada gesto dela tinha um eco falso, um artifício. E, no entanto, ninguém mais notava, só eu, só Rebeca talvez, que já havia se posicionado discretamente entre os convidados, como havíamos combinado. Ela se aproximou, beijou minha bochecha e sussurrou: "Não vejo a hora de ser sua esposa."
E ali eu soube. O momento estava próximo, tudo estava pronto. O interior da igreja era um teatro de expectativas. Os convidados enchiam cada banco com a Mercedes, tia de Isabela, mostrou seu celular para a mãe da noiva. Ela olhou e sua expressão mudou em segundos. Primeiro franziu a testa, depois semicerrou os olhos como se não pudesse acreditar no que estava vendo. Finalmente, soltou um pequeno grito abafado e cobriu o rosto com as duas mãos. Minha mãe não demorou a receber também seu cartão. Eu a vi tão bonita, tão emocionada. Seu sorriso, aquele gesto suave de satisfação maternal, desvaneceu-se no instante em que ela escaneou o código. Observei como seus olhos liam, como sua expressão se transformava em dor. Uma dor profunda, dilacerante, como se o mundo se desfizesse sob seus pés. Foi aquele momento que mais me doeu de todos, e, no entanto, eu não treme. Eu sabia que não podia vacilar. Não, agora. Meu pai, sentado a poucos metros, começou a ficar inquieto. Olhava ao redor com desconcerto, vendo como seus amigos, seus colegas, seus próprios familiares o olhavam de forma diferente. Os sorrisos haviam desaparecido, as conversas agora eram cochichos urgentes. Os olhares que antes eram de admiração se tornavam de rejeição, de surpresa, de indignação. Ele se inclinou para minha mãe, disse algo ao ouvido, mas ela se afastou bruscamente, o olhou como se não o reconhecesse. Seus olhos estavam cheios de lágrimas e raiva. Foi então que o padre Manuel chegou ao ponto de inflexão, sua voz se elevou, como manda a tradição. Se alguém pode mostrar uma razão válida pela qual Ricardo e Isabela não devam se unir em sagrado matrimônio, que fale agora ou cale-se para sempre. Silêncio. Um silêncio absoluto. Mas não era o silêncio habitual de um casamento, era outra coisa. Era a tensão contida de 150 pessoas que sabiam algo que os noivos ainda fingiam não saber. E então eu dei um passo à frente, estendi a mão, peguei o microfone com calma. Sim, disse com voz firme, sem tremor, sem raiva. Eu tenho algo a dizer. A igreja inteira prendeu a respiração. Segurei o microfone entre meus dedos como se fosse um artefato sagrado. O eco da minha própria voz ainda flutuava entre as colunas barrocas enquanto eu me virava lentamente para Isabela. Seus olhos me procuraram confusos. Uma linha franzida se desenhou entre suas sobrancelhas. Seu sorriso tremeu e então ela compreendeu. Não foi imediato, mas foi visível. A surpresa inicial, a incompreensão, o desconcerto e, finalmente, o terror. Aquele terror puro que nasce quando o castelo de cartas começa a desmoronar e a gente não encontra onde colocar as mãos para evitar o colapso. Meu pai, da primeira fila, levantou-se meio segundo depois. Seu rosto passou do orgulho ao pânico com uma rapidez que me pareceu grotesca. Ele ficou congelado como se esperasse que o que vinha não fosse real, mas era e era inevitável. Eu te amava, Isabela, disse sem aumentar a voz, mas deixando que cada palavra tivesse o peso de um martelo. Com cada parte de mim, eu confiava em você com uma fé que eu nem sequer tenho mais em Deus. Vi como as lágrimas começavam a se acumular em seus olhos. Ela quis falar, mas não pôde. Seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu, apenas respirações entrecortadas, como se o ar se negasse a entrar em seus pulmões. Virei-me para meu pai. Não precisei dizer o nome dele. Não era necessário. Seu rosto já dizia tudo. E você, pai, continuei. Você foi meu modelo, meu guia, o homem que me ensinou a dizer a verdade, mesmo que doesse, a cumprir a palavra, mesmo que custasse, a ser leal, mesmo quando o mundo não era. A voz me tremeu apenas ao dizer pai, mas não por fraqueza, mas pela ferida. A ferida que se abria como um corte no meio do peito. Não me importava que todos estivessem olhando. Naquele momento, era eu diante dos dois pilares da minha vida que haviam desmoronado ao mesmo tempo. O silêncio era total. O padre Manuel tinha o rosto lívido, as mãos unidas no peito, como se rezasse em silêncio. Os convidados olhavam de um lado para o outro, alguns sem saber se desviavam o olhar ou o mantinham. Muitos já sabiam. Haviam escaneado o código, haviam visto as imagens, mas me ouvir dizer isso tornava tudo diferente, irrevogável. Ontem à noite, disse, agora com um tom mais contido, quase cirúrgico, descobri que as duas pessoas em quem mais confiava estavam mentindo para mim. Estavam compartilhando algo mais do que segredos. Compartilharam cama, corpo, palavras que eu acreditava serem exclusivas.
Planejavam me deixar caminhar até este altar com uma venda nos olhos e uma corda no pescoço. Alguns convidados soltaram exclamações de incredulidade, outros levaram as mãos à boca. Vi Tatiana, a irmã de Isabela, cobrir o rosto com as duas mãos e soluçar. Vi David, meu chefe, balançar a cabeça, murmurando algo para a esposa. Minha prima Andréia chorava abertamente, mas decidi que não faria uma cena privada. Prossegui. Não, esta traição foi meticulosa, constante, silenciosa e pública em seu desprezo. Assim, a verdade devia ser também pública. Tinha que nascer aqui na frente de todos como uma flor que brota entre ruínas. Estendi a mão e apontei para os presentes. Já viram as provas, mensagens, fotografias, tempos e lugares. Não há dúvidas, não há possibilidade de confusão, só fatos. Isabela desabou em lágrimas, cobrindo o rosto com o véu. Seu corpo tremia. Ela deu um passo em minha direção como se quisesse se explicar, mas eu não permiti. Não, disse baixando o microfone. Chega de palavras vazias. Meu pai tentou se aproximar, deu um passo entre os bancos, mas minha mãe, Dona Beatriz, levantou-se antes, parou na frente dele, olhou-o com uma mistura de raiva e desespero que poucas vezes se vê em um rosto humano. Ela não lhe disse nada, apenas o olhou e ele parou como um cachorro pego em flagrante. Este casamento acabou, disse finalmente olhando para o sacerdote. Esta cerimônia é um funeral, mas não o meu. Voltei a olhar para o corredor central, percorre-o lentamente, com a cabeça erguida, com os passos medidos, como se cada um fosse uma declaração de independência. Atrás de mim, a igreja era uma cratera emocional, gritos contidos, soluços, murmúrios acelerados. Isabela desabava. Meu pai tentava falar com alguém, qualquer um, que ainda quisesse ouvi-lo, mas ninguém queria. A verdade era uma chama que estava consumindo tudo. E eu? Eu saí para o ar fresco. O céu estava limpo. O ar de outubro era puro, frio, como se o universo quisesse me premiar com um instante de clareza. Respirei fundo, fechei os olhos. Pela primeira vez em muito tempo, não senti medo nem tristeza. Senti algo diferente, liberdade. Lá fora, os sons da cidade contrastavam brutalmente com o silêncio que eu havia deixado para trás. As buzinas, os sinos distantes, o canto de um vendedor ambulante, tudo continuava, como se o mundo ignorasse que o meu havia acabado de explodir. Pisei nos degraus da igreja com lentidão, sentindo cada degrau sob minhas solas, como se fossem os últimos vestígios do peso que eu havia carregado por meses sem saber. Parei no último degrau, pouco antes da rua, e olhei para frente. Ninguém me seguia ainda, apenas o vento me acompanhava, fresco, quase compassivo, mas eu não estava sozinho por muito tempo. Marcelo, meu melhor amigo, saiu atrás de mim, ainda em choque. Eu o vi se aproximar com passos rápidos, nervosos, como se não soubesse se deveria me abraçar ou me deixar em paz. Ricardo, exclamou ele. Minha nossa, não consigo acreditar no que acabei de ver. Não, ainda não consigo assimilar. Você está bem? Eu o olhei. Aquele homem que havia compartilhado comigo bebedeiras universitárias, derrotas esportivas, conversas até às 3 da manhã sobre o sentido da vida. Ele não tinha que fingir. Com ele eu podia ser honesto. Estou melhor do que em muito tempo, respondi. A verdade dói, sim, mas também limpa. Marcelo me abraçou sem palavras. Um gesto simples, sincero, cheio de uma solidariedade que não precisa de explicações. Aquele abraço foi, em meio ao caos, uma âncora emocional. Atrás de nós, as portas da igreja continuavam abertas. Alguns convidados começavam a sair. Alguns o faziam chorando, outros murmurando entre si, tentando entender o que acabavam de presenciar. Havia quem ainda segurava seu celular como se não pudesse soltá-lo, como se olhar aquelas imagens mais uma vez fosse a única forma de processar o horror. Vi Tatiana, a irmã de Isabela, sentada nos degraus com a cabeça entre as mãos, devastada. Ninguém a consolava, ninguém sabia como. E então saiu minha mãe. A mulher que me deu a vida caminhava lentamente, mas com a dignidade intacta. Seu rosto estava úmido de lágrimas, mas sua postura era firme. Ela se aproximou de mim, não disse uma palavra, mas segurou minha mão com força, uma força que dizia: estou com você. Isso não te define. Você vai superar. Eu a olhei. Ela sentiu em silêncio e senti que algo dentro de mim, algo quebrado, começava a se reconfigurar.
O caos se desencadeou completamente minutos depois. Alguns convidados confrontavam Isabela, outros cercavam meu pai com reclamações, perguntas, olhares de desprezo. Um jornalista de fofocas, e ainda há gente boa por aí e você merece encontrá-la. E com essa bênção, cruzei o país. Curitiba me recebeu com sol mais direto, com um ritmo diferente, com montanhas imponentes que recortavam o horizonte como cicatrizes antigas da terra. Não conhecia ninguém e isso, longe de me incomodar, me oferecia exatamente o que eu precisava: anonimato, possibilidade, tela em branco. O trabalho era exigente, mas estimulante. Projetos de inteligência artificial que empurravam os limites da automação em setores críticos. Mergulhei nisso como quem se lança na água gelada para esquecer o fogo que o queimou por dentro. Não era uma fuga, era uma pausa controlada, um espaço necessário para voltar a me ouvir sem as vozes do passado sussurrando em meu ouvido. Meus colegas eram amáveis, eficientes, curiosos, sabiam o que deviam saber, que eu vinha de São Paulo, que tinha ampla experiência em direção de projetos e que minha forma de trabalhar era meticulosa até a obsessão. Ninguém perguntava sobre minha história pessoal e eu não oferecia mais do que necessário, mas não fazia por vergonha, simplesmente estava aprendendo a proteger o que ainda restava inteiro. Depois de algumas semanas, eu já tinha uma rotina sólida. Morava em um apartamento moderno no bairro do Batel com janelões enormes que davam para a Serra do Mar. Acordava cedo, corria alguns quilômetros antes de começar o dia. Lia à noite livros de filosofia, de ciência, de narrativa japonesa e, todo domingo à tarde, sem exceção, sentava-me em frente ao computador para escrever. Eu não sabia que precisava escrever até que o fiz. No início, eram notas desordenadas, fragmentos, perguntas sem resposta. Depois se converteram em cartas que eu nunca enviaria, cartas para meu pai, para Isabela, para mim mesmo. E depois, sem perceber, comecei a redigir uma espécie de diário de reconstrução. Cada entrada não falava da dor, mas do que vinha depois, o que se faz com os restos, como a alma se reorganiza quando não se pode mais voltar atrás. Às vezes, caminhava pelo Parque Barigui apenas ouvindo música instrumental. Parava nos cantos onde via crianças brincar ou casais rir e sentia uma pontada, sim, mas também uma espécie de esperança tranquila, como se ainda fosse possível um dia voltar a confiar. Comecei a sair pouco a pouco. Juntei-me a um grupo de leitura em uma livraria independente. Falávamos de autores latino-americanos, de Clarice Lispector, de Rubem Fonseca, de Machado de Assis. E ali conheci gente interessante, pessoas sem pretensão que não me olhavam como uma história viral, mas como mais um ser humano, atravessando seu próprio processo. Uma delas foi a Lívia. Tinha 36 anos, trabalhava com design industrial e falava com aquela cadência pausada de quem pensa antes de abrir a boca. Compartilhamos primeiro leituras, depois cafés, depois caminhadas, nada mais, nada que se parecesse com amor, mas sim com amizade genuína, com a conversa que não pesa, com o silêncio que não incomoda. E isso, naquele momento, foi tudo o que eu precisava. Minha mãe me escrevia toda semana, me contava como avançava seu processo de divórcio, como estava reformando parte do apartamento, como havia voltado a tocar piano depois de 20 anos. Em uma de suas cartas, ela me disse algo que me marcou. Às vezes, o amor mais profundo não está em salvar o outro, mas em salvar a nós mesmos quando tudo desmorona. Isabela desapareceu do meu radar completamente. Soube pela boca de uma amiga em comum que ela havia voltado a morar com os pais em Campinas, que havia tentado encontrar trabalho em outra agência sem sucesso, que evitava eventos sociais, que já não saía nas fotos de suas redes. Não celebrei sua queda, mas também não a lamentei. Ela havia escolhido seu caminho e o preço estava à vista. Meu pai, segundo minha mãe, trabalhava agora como agente júnior em uma pequena imobiliária nos arredores de São Paulo, sem prestígio, sem renome. Ele havia tentado levantar a cabeça, mas seu nome era agora sinônimo de traição em mais de um círculo. A relação com Isabela não sobreviveu nem um mês depois do escândalo, talvez porque não fosse amor o que os unia, mas a sombra de algo proibido que se tornou insuportável quando foi exposto à luz. No fundo, eu sabia que ambos estavam colhendo o que haviam plantado, mas eu já não parava para olhar aquela colheita. Eu tinha muito pela frente. A história do meu casamento interrompido se tornou uma lenda urbana em alguns círculos de São Paulo. Era contada em reuniões, em jantares, em rodas de conversa. Alguns a usavam como advertência, outros como inspiração. A mim, já mal me ocupava. O que foi uma ferida aberta havia se tornado cicatriz, visível, sim, mas sem dor.
Agora eu vivia. Não sobrevivia. Vivia. Passaram-se 6 meses desde aquele dia na igreja e, embora o tempo não apague o vivido, ele tem uma capacidade assombrosa de redefinir o que a gente sente ao recordar. Eu já não sonhava com a traição, já não acordava sobressaltado, já não repassava cada conversa buscando pistas, o que no início era uma obsessão, entender por quê, como, desde quando, foi se diluindo como a neblina ao amanhecer. E não porque eu esquecesse, mas porque aprendi. Aprendi que a dor não tem calendário, que não se supera em fases ordenadas, que às vezes você retrocede justamente quando pensava ter avançado. Mas também aprendi que nem tudo se quebra para sempre, que há partes de si mesmo que só despertam depois do desmoronamento. Em Curitiba, encontrei uma versão de mim que não conhecia, mais livre, mais consciente, mais leve. Já não precisava demonstrar nada a ninguém, nem ao meu pai, nem a Isabela, nem sequer a mim mesmo. Já não me media por meus sucessos, nem por minhas conquistas sentimentais, nem pela aprovação dos outros. Eu me media pela minha capacidade de me levantar, de olhar o mundo sem cinismo, de continuar caminhando sem esconder a cicatriz. Voltei a ter encontros, sim, alguns agradáveis, outros simplesmente corretos. Eu não buscava preencher um vazio, apenas compartilhar o caminho. A confiança, entendi, não era um presente que se dá ao outro sem reservas, mas uma planta que se rega pouco a pouco, com ações pequenas, consistentes, honestas. Lívia e eu continuamos amigos, nada mais, mas cada conversa com ela era como uma aula de humanidade. Ela me ensinava a ouvir sem interromper, a observar sem julgar. De certa forma, foi meu primeiro refúgio em terra desconhecida e, às vezes, os refúgios mais importantes não vêm em forma de paixão, mas de paz. Minha mãe viajou para me visitar alguns meses depois. Passeamos pelo centro, pelo Parque Tanguá e jantamos em um restaurante onde ela experimentou pela primeira vez o barreado. Rimos como há muito tempo não fazíamos. E em um momento, sem que fosse preciso pedir, ela segurou minha mão por cima da mesa e me disse: Ricardo, estou orgulhosa de você, não pelo que você fez aquele dia, mas pelo que você fez depois. E eu entendi a que ela se referia. A verdadeira coragem não foi enfrentar a verdade diante de todos, foi ter decidido não ficar naquele momento, não viver para sempre na raiva, não usar o rancor como escudo. Foi ter soltado. Fechei meu diário de reconstrução no final daquele ano. A última entrada dizia: fui traído. Sim, fui humilhado, mas também fui despertado, porque quando tiram tudo que você dava como certo, você descobre o que realmente lhe pertence: sua dignidade, sua capacidade de renascer, sua voz. A história do casamento interrompido, a dupla traição, a explosão pública ficou para trás como um eco que já não me persegue. Agora, era outra história que estava começando. Uma história sem espetáculos nem códigos QR, sem roteiros ocultos, apenas com uma promessa: viver com a verdade, mesmo que doa. Amar com calma, mesmo que custe, e avançar com os olhos abertos, mesmo que às vezes o caminho seja incerto. Porque se algo aprendi, é que as quedas mais devastadoras podem ser o início das melhores transformações, que os dias mais sombrios não são o fim, mas a pausa antes do renascimento. E que quando a gente atravessa o inferno com a alma acesa, o que resta não é o fogo, mas a luz. Se esta história te tocou a alma, se você alguma vez sentiu que o mundo desmoronava, mas ainda assim seguiu em frente, dê um like no vídeo, compartilhe sua experiência nos comentários e se inscreva no canal para mais relatos como este. Aqui, cada dia honramos a força que nasce da dor e a coragem de recomeçar. Obrigado por chegar até aqui. Nos vemos na próxima história.